Está voltando a Marcos Couto, 6h22. Marcos Couto, eu, diretor e presidente da INSURB, Mendonça Prado, repetindo. Eu conversei, Mendonça, antes de começar esse programa, com o promotor de justiça Henrique Cardoso. E ele me disse que essa decisão sua de contratar as 4 empresas, palavras dele, trata-se de um desrespeito a decisões do Poder Judiciário, as duas já mencionadas por você, e uma outra que foi conseguida por força de uma liminar na Justiça pelo Ministério Público de Sergipe em ação civil pública, através da qual, a liminar, fica a Prefeitura e fica a Carvo obrigadas a prorrogar o contrato findado ontem por mais 70 dias e que amanhã pela manhã, me disse o doutor Henrique Cardoso, vai comunicar oficialmente ao Poder Judiciário o que ele considera esse desrespeito do presidente da INSURB. Fique à vontade. Olha, não há nenhum desrespeito ao Poder Judiciário, muito pelo contrário. Nós não tomamos nenhuma decisão que desrespeite esse poder que é destinatário de toda a atenção e de respeito de todos os agentes públicos que constituem a INSURB. É evidente que nós fomos notificados de 2 decisões anteriores e cumprimos rigorosamente. E fizemos mais do que aquilo que foi determinado. As determinações do Poder Judiciário eram no sentido de suspender um procedimento onde estava ali publicado um edital de pré-qualificação de empresas. Nós não fizemos só isso, nós fizemos mais. Nós revogamos o edital e os demais procedimentos concernentes. Portanto, o objeto, ele não existe mais dessa ação, o que significa dizer que seguimos rigorosamente o que determina o Poder Judiciário nas suas determinações. Como o serviço não pode sofrer com solução de continuidade, nós cumprimos o que determina a lei em vigor e em uma das orientações do próprio Poder Judiciário, no sentido de que não era necessário a pré-qualificação e de que é necessário, nesses casos, a realização ou a celebração de um contrato emergencial. Foi exatamente isso que nós fizemos. Convidamos 3 empresas e uma foi contratada para a realização dos serviços para que a população não sofra com a falta de empresas realizando a atividade de coleta de limpeza na cidade de Aracaju. Mendonça Prado, para nós que estamos na vida pública, repete-se aquilo que se dizia antigamente. A mulher de César não basta ser séria, ela tem que parecer que é honesta. Eu conheço Mendonça Prado e sei que se trata de um homem público sério e honesto. Essa escolha pela empresa Torre, você não acha que pode depor exatamente contra essa decisão da INSURB, não? Por hipótese alguma, foi uma escolha feita dentro daquilo que determina a legislação. O que é que diz a legislação? Que feito o contrato emergencial, ou melhor, que sendo feita a opção por um contrato emergencial, você deve convidar 3 empresas que têm a experiência nessa área específica, elas apresentam as suas propostas e aquela que ofertar o melhor preço deve ser a indicada. Foi exatamente isso que foi feito. E nenhuma outra empresa pode reclamar, especificamente esta que impetrou o mandado de segurança, já que ela estava realizando os serviços, fez a opção em não participar dos procedimentos, fez a opção em confrontar a administração pública e buscou caminhos que deram exatamente este resultado, ou seja, na revogação do edital de pré-qualificação, e ela precisa explicar, então, se isso for o caso, à sociedade porque não quis participar, já que 16 outras fizeram a opção por participar, e, logicamente, as consequências advindas da não participação desta empresa ou desse imbróglio jurídico que acabou surgindo foi exatamente um contrato emergencial que, sem sombra de dúvida, solucionará o problema da cidade de Aracaju em termos de limpeza pública. Última pergunta, por favor, Marcos e Mendonça Prado. É a seguinte, você, Mendonça, é um operador do direito. À luz do direito, à luz da legislação vigente. Assim que você for notificar, então, da decisão judicial que determina uma prorrogação em 70 dias do contrato emergencial que findou ontem com a Torre. Como ficam esses contratos que você está assinando agora com as 4 empresas, inclusive o contrato com a Torre? Aliás, o contrato com a Carvo. E como fica esse contrato de agora com a Torre? Olha,
Olha, se nós formos notificados, evidentemente vamos analisar o teor da decisão e buscar os caminhos estabelecidos na Carta Magna do nosso país e interpor os recursos que são necessários. O que nós não podemos é prejudicar a população, manter um serviço ineficiente como esse que vivenciamos nos últimos tempos em Aracaju e, logicamente, cumprir o que for determinado pelos magistrados conceituados do Estado de Sergipe. Uma pergunta ainda, por favor, palavras, Marcos Couto. a população aracajuna pode ficar tranquila. Marcos Couto, agora sim, Marcos, okay. Eu peço desculpas, inclusive, a ambos. Pois não, Uma Gilmar. última pergunta é a seguinte. Em algum momento, Mendonça Prado entende que esteja medindo forças com o Ministério Público? Não, por hipótese alguma. Nós respeitamos o Ministério Público. Eu fui ao Ministério Público há poucos dias, dialoguei com o Procurador-Geral de Justiça, da mesma maneira agi em relação ao Tribunal de Contas e nós fazemos tudo aqui respeitando as instituições e principalmente respeitando as leis que estão em vigor no país. Estamos defendendo os interesses da coletividade, estamos defendendo os interesses da administração pública e estamos cumprindo exatamente o que rege o direito e as normas legais que estão no nosso ordenamento jurídico. Essa é a nossa obrigação, é o nosso dever enquanto agentes públicos e é dessa maneira que vamos proceder. E se houver qualquer decisão judicial que determine um posicionamento contrário ou uma decisão contrária, nós vamos nos utilizar das ferramentas do direito, porque estamos no Estado democrático de direito e não existe como desobedecer às regras quando nós cumprimos efetivamente o que determina a lei e a Constituição do Brasil. Em linhas gerais, presidente, a população aracajuna pode ficar tranquila que a coleta de lixo está normalizada. Está normalizada, nós não temos problemas de solução de continuidade, nós temos empresa contratada, com ordem de serviço expedida e já atuando na cidade de Aracaju. Estamos aqui na ISURB à disposição de todos e de todas as instituições para cumprirmos o que determina a legislação em vigor. Só para recapitular, até quando esse prazo emergencial? São 180 dias para o cumprimento de um contrato emergencial. Perfeito. Diretor-presidente Agora, só para complementar, nós temos um compromisso com o Tribunal de Contas do nosso Estado, no sentido de realizar um processo licitatório no prazo de 90 dias, e aí sim passaremos a ter em Aracaju um contrato definitivo e acabar com essas discussões jurídicas tão angustiantes para todos que participam e principalmente para a nossa população. Diretor-presidente da ISURB, Mendonça Prado, muito obrigado pela entrevista. Marcos Couto para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. Isso aqui ao vivo, hein? Aqui ao vivo, Mendonça Prado. Mas eu repito, me disse o promotor de justiça Henrique Cardoso, antes do início desse programa, que vai comunicar amanhã pela manhã à Justiça Sergipana o que ele considera um desrespeito ao Poder Judiciário da ISURB e do próprio Mendonça Prado. Nós aqui só divulgamos exatamente os fatos e aí, naturalmente, que cada um procure se defender.